1º de maio de 2023, uma data a ser lembrada, porque hoje é comemorado o Dia do Trabalho, do Trabalhador, essa marca importantíssima para este número extraordinário de trabalhadores, de profissionais que desbravam a economia, o desenvolvimento do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos falar, está em São Paulo, e a tecnologia, olha só como é que é importantíssima, né? Lá no Brooklyn, em São Paulo, nós estamos com o administrador de empresa, pós-graduado em marketing, Bruno Martins, CO da trilha Carreira Interativa. Ô Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui na Gazeta MS, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e já vai definindo para a gente o que vem a ser a trilha Carreira Interativa. Olá, Silvia Júnior, bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes da Gazeta de Dourados. É uma satisfação estar aqui presente para compartilhar um pouco com vocês. A Trilha Carreira Interativa é uma consultoria voltada para gestão de carreira, aperfeiçoamento profissional. A gente trabalha ajudando não só pessoas, mas também as organizações a performarem melhor os resultados com os talentos, né? Então, esse é o propósito da trilha. Nós estamos em São Paulo, mas atendemos o Brasil inteiro. Fomos criados em 2016. Estamos aí 7 anos apoiando pessoas a conquistarem melhores lugares nas empresas, a conquistarem mais espaço e a se conhecerem melhor e a traçarem melhor as trajetórias profissionais. Ô Bruno Martins, como é que nasceu a trilha Carreira Interativa? A trilha nasceu de uma proposta minha, né? Um sonho, primeiro um sonho de empreender, de ter uma liberdade de criar produtos, de ter minha própria marca. Eu sempre quis, né? Desde quando eu fiz administração de empresas, eu sempre sonhei, né, em ser empresário. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo e sempre tem um momento, né, de realmente dar esse start aí. Então, eu trabalhei em muitas consultorias nacionais e multinacionais durante toda a minha trajetória profissional, que hoje são meus competidores, né? Então, foram grandes escolas que eu tive na vida para depois eu poder co-criar a trilha enfim, dar início a um sonho que eu tinha. A trilha tinha e tem uma proposta de ser uma empresa. Ela nasceu com um modelo de startup, né, com uma metodologia mais voltada para a proximidade das pessoas, mais humanizada, um atendimento mais ágil, mas sem perder a qualidade. Eu acho que essa era uma proposta de valor que eu sempre levei para mim, né? E até hoje ela cresceu bastante, mas sempre com um olhar mais humanista. Enfim, eu não tive a ideia de escalar a operação, sempre um atendimento mais, vamos dizer assim, método alfaiate, né? Aquele projeto mais customizado de atender as empresas, de atender as pessoas. Então, esses são valores que eu não abro mão. Claro. E sempre vai ser dessa forma. A trilha, ela tem eu te diria, esse diferencial, mais que diferencial, uma proposta de valor no mercado, né, diferente do que eu vivenciei em outras empresas. Olha, você que está acompanhando a gente, estamos falando com Bruno Martins, ele é CEO da trilha Carreira Interativa, tá? Você pode tirar dúvidas com ele, ele já vai dizer como você vai proceder para falar com ele em São Paulo, ele dá assessoria, tá certo? Em carreiras, empresas, em todo o Brasil, não é só em São Paulo, não, é em todo o Brasil. Ô Bruno, então, quando você começou a desenvolver o seu trabalho, desenvolver o seu talento, já sentia que ali o CNPJ seria o caminho? Exatamente, Silva. Seria um caminho sem volta, né? Isso é importante, Porque... né? Isso é muito mais importante. Sim.
eu sempre gostei, eu tenho um perfil muito de arriscar, né, de viver assim, de ter criatividade para trabalhar, para sempre me envolver em projetos que tenham alta complexidade. Então, eu nunca me familiarizei com uma rotina, né, muito metódica, muito processual. Eu sempre gostei de aventura, e eu acho que o empreender, ele te traz um pouco disso, né? Então, Uhum. eu só trabalhei no mercado corporativo no início da carreira, em uma grande multinacional, como trainee. Depois eu me enveredei para as grandes consultorias, que o fato de ser consultoria já é um estilo de trabalho que traz isso, né, para o profissional, né? Trabalhar em consultoria ou ser consultor é trabalhar para os clientes todos os dias, Aham. com desafios diferentes, com clientes diferentes, com valores e culturas e características diferentes. Então, isso faz com que, ou pelo menos para mim, é um combustível que foi importante e é importante para a trilha, né? Então, Sem dúvida eu nenhuma. acho que esse é o ponto de empreender. Não é para qualquer um empreender, né, Silva? Eu Não, acho não é. que, e não tem certo ou errado, cada profissional tem que se descobrir, tem que entender, e isso a gente hoje tem testes, né, testes de comportamento, de competências para você se autoavaliar e entender se faz sentido você ter uma carreira um pouco mais corporativa, como funcionário, ou ter uma carreira mais solo, né, de carreira Uhum. própria, de empreender e de ser consultor, enfim, não importa, você consegue atingir o sucesso em Uhum. cada uma delas, mas eu acredito Sim. que é importante você autoavaliar o seu perfil, e empreender também tem um fator muito importante, que é o pilar financeiro, né? Quando você não tem uma estabilidade financeira, né, você tem que gerar caixa para você poder se sustentar e prosperar, é um desafio um pouco mais difícil. Então, por isso que precisa também se atentar a ter os pilares, né, da carreira muito bem ajustados para você poder um dia empreender e ter sucesso. Eu acho que esse é um segredo também para quem empreende, né, e para quem quer empreender. Não basta, ou seja, não basta ter só o perfil, mas também eu acho que precisa organizar alguns pilares da sua vida para que isso faça sentido e você prospere. Tocou numa palavra aí, num ponto agora há pouco, tu disse que o importante não é entrar, o importante é seguir, é fazer, ter persistência. E o sucesso, além da ousadia, da coragem que o povo precisa ter, né, que o empreendedor precisa ter, tu disse também sobre a questão financeira, muito importante você ter essa saúde, esse início, mas não é tudo. Eu vejo dessa forma, você tem que ter coragem, você tem que ter visão, e ninguém consegue nada sozinho da minha cabeça. Isso é importante você ter uma orientação de um profissional. E eu tenho certeza que as empresas que a tua empresa assiste, você fica muito mais feliz, muito mais contente quando ela alcança os objetivos, até porque todos sabem que a empresa ela começa a andar, jamais você vai conseguir, né, Bruno? Eu acredito que aí está a questão do segredo, né? Jamais você vai alcançar um patamar antes de 1 ano e meio, 2 anos, né, de empresa. E muitos param exatamente porque as dificuldades maiores elas surgem exatamente nesse espaço. É onde entra um profissional, é onde entra um braço, é onde entra uma orientação, onde entra o Bruno Martins. Exato, Silva, e você tocou num ponto. Nada assim concretiza, nada prospera sem coragem, sem muito foco, sem assumir riscos. E hoje você tem um grande diferencial, uma grande facilidade no mercado, que é hoje você estrutura uma empresa do zero em 2 dias, né? Você pode montar uma MEI
rapidamente. Quando você tem uma ideia, você pode começar. A internet é um celeiro de talentos, né? Então, eu acho que esse também é um ponto, um fator diferencial para quem quer empreender. Hoje você tem muito mais recursos, muito mais facilidade, menos burocracia. Então, quem quer, faz acontecer. É isso, é se organizar, é ter foco, é ter coragem. Eu acho que empreender é muito bom, eu sou suspeito, né? Eu amo o que eu faço, Que legal. mas, de novo, tem que se preparar, tem que se organizar e, acima de tudo, ter um objetivo, né? Ter uma proposta de valor. Empreender por empreender, por necessidade, não é o melhor dos mundos. Empreender tem que ter uma proposta maior do que antes, né? De quando você estava trabalhando. Então, ter uma missão, ter um objetivo claro, ter clareza onde você quer chegar, e traçar essa rota vai facilitar a você atingir esse resultado. Ô, Bruno, teus clientes com quem tu tem trabalhado, tal, de A a Z, independe de padrão, de tamanho, de área, enfim. Hoje a gente atua com diversas áreas, tá, Silva? A gente não Uhum. tem uma setorização, muito pelo contrário, a gente atende desde uma área de engenharia, área financeira, comercial, jurídico, não tem uma especialidade, e também nível de senioridade diversos, né? Desde um analista, no nível mais especialista, até uma alta gestão, né? Isso que é legal do nosso trabalho. A gente atende a todo mundo, né? O que a gente acaba não atendendo é cargos mais operacionais, né? Que aí existem agências especializadas para realizar esse tipo de trabalho com esse público. A gente fica mais focado em áreas administrativas, em níveis mais táticos e estratégicos. Certo. Bom, faça para a gente aí, traça um paralelo, porque até a pandemia, né, Bruno, a gente tinha uma visão. As pessoas tinham um pouco mais de ousadia, acreditavam um pouco mais, faziam um planejamento, mas chegou a pandemia, parou tudo. Quer dizer, o tal do home office hoje é indiscutivelmente o grande barato. E a tecnologia também ajuda muito, mas e hoje a gente nota que realmente as pessoas elas têm de um salão de cabeleireiro a um atendimento autônomo, a um vendedor de cachorro quente. A gente tem notado assim pessoas que estão fazendo império, né? Sim. Acho que a pandemia foi um marco para o mercado de trabalho, né, Silva? Sim, E eu vejo também. isso acelerou muitos projetos que estavam não estacionados, mas estavam mais morosos. O home office foi um deles, né? O home office ele foi um home office forçado, né, na pandemia. Todas as empresas se viram assim, na obrigação de deixar todo mundo em casa, sem muita estrutura. Muitas empresas não sabiam nem como fazer isso. A liderança também com extrema dificuldade de gerenciar as pessoas remotamente, mas tiveram que aprender no dia a dia da pandemia. Foram 2 anos difíceis. O que eu te diria desse tema, Silva, é que a pandemia ela trouxe esse olhar que as empresas conseguem trabalhar dessa forma, mas o modelo híbrido veio para ficar. Eu Veio não para ficar. acredito, exato, a não ser empresas que já nasceram escalando tecnologia, já nasceram embarcadas com plataformas digitais, quer dizer, essas startups que, que já trabalham com inteligência artificial, enfim, que já nasceram com esse conceito home office. Mas eu estou falando aqui, a grande parte das empresas não se adaptaram ao modelo 100% home office. Eu te falo até por experiência própria. Na própria trilha, a gente ficou, né, 1 ano e meio praticamente em home office, e depois a gente viu que a cultura da nossa empresa ela estava se perdendo um pouquinho. As pessoas começaram já a se desintegrar,
A gente percebeu também uma queda de performance justamente por essa distância, né, entre as pessoas, e não só a gente, mas falando com várias empresas, vários diretores de RH, gestores, a gente percebeu que a volta para o escritório de forma híbrida, né, 1, 2, 3 vezes por semana, seria um modelo ideal, assim, pelo menos que atenderia boa parte dessas empresas. E assim foi. Hoje é uma realidade o modelo híbrido, né? 70% praticamente das empresas estão no modelo híbrido e perceberam que a liderança está mais próxima, que a cultura foi realinhada, que as pessoas têm a possibilidade de tomar o café, olhar na cara da outra e trocar, né, e sentir algo que a gente por vídeo é muito mais difícil. Pode falar. Não, e só para fechar, eu acho que a necessidade de se encontrar, ela não vem de uma necessidade de entrega dos serviços, da entrega do trabalho, mas é uma necessidade humana. Eu te diria assim que as empresas sentiram falta, as pessoas sentiram falta disso, né? É muito mais do que entregar. Se eu te falar que na trilha a gente não precisaria tecnicamente comparecer presencialmente no escritório para entregar os projetos, é verdade, não precisaria. Mas a gente viu o bônus que isso traz, né? As fortalezas que esse modelo híbrido é capaz de trazer para qualquer líder, para qualquer empresa, porque estar junto com as pessoas é entendê-las melhor também, né? É ter empatia, é perguntar. Eu acho que fica muito frio você ter uma operação 100% distanciada, assim, só usando a tecnologia, e além de tudo, cansa muito mais. Quando você faz reunião por vídeo, existe o que a gente chama de fadiga da videoconferência, né? Ela também foi uma das causas de maior problema de saúde mental das pessoas dentro de casa. A pandemia também trouxe isso um pouco, né? As pessoas não souberam lidar com essa questão de atender sem intervalo, né? Por mais que estejam em casa, elas têm afazeres, elas têm a rotina, e isso meio que se perdeu. Uma reunião atrás da outra, as empresas começaram a encher, lotar a agenda das pessoas, dos profissionais, e quando você percebe o esforço que você tem que fazer num vídeo ao vivo, em cores, ele é muito maior do que quando você está presencial, porque para você demonstrar aquilo que você precisa, para a comunicação precisa ser muito mais, assim, muito mais... você drena muito mais energia para levar a mensagem para o interlocutor. Quando você está ao vivo presencial, você gesticula muito, você percebe pelo olhar, você percebe por a comunicação que é a não verbal, né, que ela é extremamente importante no presencial, algo que você não tem, por exemplo, no remoto, né? E no remoto você tem muito mais a comunicação verbal, você tem que vender muito mais, você tem que gastar muito mais energia para poder passar a mensagem. Sem dúvida nenhuma que o relacionamento interpessoal não tem igual, né? E a dinâmica, enfim. Mas a tecnologia, ela tem contribuído grandemente. Eu sou favorável, mas de forma nenhuma a gente tem que ficar preso somente à tecnologia. Tem que estar presente, até porque Sim. O Bruno também, ele faz palestras, né? E é coach, né? É isso? Você também é coach e tudo mais, e não tem como você fazer uma palestra híbrida, né? Do que presencial. Claro que, como profissional, se prepara para tal, mas o gostoso realmente é o olhar, com as pessoas, né? Presente. Ô, Bruno, eu estava vendo aqui, eu estava vendo o seu último artigo, que chegou, inclusive, a gente divulgou, pessoal, está lá na Gazeta MS, no nosso site, e manda mais para a gente aí, mais frequência, viu, Bruno? A gente vai estar falando, e eu gostei aqui, porque você começa falando aqui, olha,
Aí, você disse, na próxima segunda eu já mudei para hoje, porque eu já soltei na passada e hoje atualizei ela. Sim. Então, Bruno diz assim, nesta segunda-feira, 1º de maio, será comemorado mais um dia do trabalho ou do trabalhador. Passados 3 anos do início da pandemia da Covid-19 e com a mobilidade das pessoas quase totalmente normalizada, o cenário no mercado de trabalho em 2023 é de estabilização das tendências que realmente devem ser mantidas, pelo menos por enquanto. Mais do que comemorar a data, é o momento de fazermos um balanço do que aconteceu nos últimos anos, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Tendências como o home office, que foi implementado fortemente nos últimos anos, estão perdendo força e dando lugar ao sistema híbrido com a presença física do funcionário no escritório por pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Muito bom. E se você entra no site, leia lá esse artigo na íntegra aqui, que me chamou muita atenção, e isso é muito importante, porque ele é um esclarecimento, é uma forma de estar presente, está motivando também, mostrando os caminhos, né, mostrando os meios, né, da gente viver e buscar entender este novo momento, né, Bruno? Sem dúvida. Como eu disse, né, Silva, o mercado de trabalho ele teve um pequeno evento aí que foi a pandemia, né, que mudou muita coisa. Eu acho que trouxe não só desafios, mas benefícios também, né? Lógico. Hoje você consegue contratar pessoas de diversos lugares do Brasil, até do mundo, né? E basta ter talento para você contratar. Talvez a pessoa que estava lá no interior do Maranhão, da Amazonas, enfim, talvez não estava sendo vista. Ela tinha que ir para as grandes capitais para poder ser reconhecida, enfim. E hoje eu acho que todo mundo pode mostrar o talento. Eu acho que a pandemia trouxe isso, deu luz para que as empresas possam buscar o talento aonde ele estiver. Então, trabalhar da onde você puder, e isso com certeza um benefício que a pandemia trouxe, né? Além disso, a pandemia também trouxe alguns desafios, né, Silva? Uhum. A liderança, ela sofreu muito na pandemia, porque até hoje o Brasil é um país com pessoas conservadoras, né? Então, você confiar no funcionário que está remoto é um desafio. Então, foi colocada à prova de fogo, realmente uma liderança que teve dificuldades. Muitas empresas tiveram muita dificuldade de lidar com os colaboradores nas suas casas, né? Mas o que o profissional está fazendo? Será que ele está trabalhando? Enfim, e só que a gente começa a mudar o conceito, né? A liderança teve que aprender a não só confiar, mas a mudar o estilo de liderança, né? Quando você lidera por produtividade, quando você lidera por exemplos, por ser uma referência para os seus liderados, a performance ela vem, ela acontece. Você não precisa monitorar 100% do que ele faz dentro da casa dele, né? É claro Uhum. que dentro de uma casa você vai ter outros afazeres, vai ter que gerenciar a questão da família, da rotina doméstica e tudo mais, mas é gestão de tempo. O liderado ele consegue tocar o barco e não precisa o líder ficar em cima a todo instante. Mas para que isso pudesse acontecer, foi um caminho árduo na pandemia. A liderança teve que se adaptar e vou te dizer que ainda está aprendendo. Né? Liderança remota É e nova. alinhamento da cultura da empresa é um desafio. Eu te diria que, inclusive, é um dos pontos. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gartner no final do ano passado, onde foi colocado quais seriam as tendências aí para o RH nesse ano de 2023. E uma das tendências é realmente a liderança. As empresas estão investindo muito no líder, né? Aquele líder que teve Uhum. extrema dificuldade hoje precisa liderar remotamente, precisa liderar por exemplos, precisa confiar mais
não só nele, mas no time inteiro, é um desafio bem importante. Outro ponto que eu acho que a gente pode comemorar, claro, também encarar como um desafio daqui para frente, é a questão da digitalização. A pandemia ela trouxe isso também, né? As empresas, e tanto as empresas quanto as pessoas, elas estão mais digitais, né? O acesso à tecnologia ela está mais fácil, mais disponível, mas, por outro lado, as empresas e as pessoas que não se adaptarem a essas tecnologias, as atualizações de plataformas, a forma de trabalhar remoto, a você utilizar de fato a tecnologia para produzir mais, eu acredito que essas pessoas estão fadadas a serem esquecidas no mercado de trabalho daqui a um tempo. Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, de robotização, né? Isso tudo vai impactar, já está impactando bastante o mercado de trabalho. A boa notícia é que com a vinda dessa tecnologia extrema na pandemia, estão se criando muitos empregos novos. Quem vai operar o robô dentro de uma indústria? Quem vai operar uma plataforma nova? São as pessoas. As pessoas elas não vão ser substituídas tão facilmente assim. As pessoas elas não sentiam. O cérebro humano ele é capaz de dar sentido às coisas. Os robôs não. Os robôs eles vão substituir tarefas que são repetitivas, tarefas que são feitas de forma braçal, de forma operacional, mas o ser humano ele é capaz de realmente dar uma linguagem diferente aos projetos, às pessoas, às coisas, e isso eu acho que dificilmente será substituído. Então, cabe ao ser humano se atualizar para poder prosperar no mundo de mercado pós-pandemia. Quero agradecer a sua participação aqui. Já disse aí, você deixou um gancho no ar aí. A função, a profissão ou função de gerente sempre em alta, muito mais do que posso imaginar aí, mas tem que estar enquadrado aí na tecnologia. Fala para a gente o que consiste, como é que é a tua empresa, a Trilha Carreira Interativa, quantos compõem a sua equipe, essa empresa aí, e como é que eu faço para falar com o Bruno Martins, para trocar ideia com o Bruno Martins, para naturalmente buscar assessoria para a minha empresa, você do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Com certeza, será um prazer depois visitar aí Mato Grosso do Sul, que eu não conheço. Opa! Então a gente vai marcar com certeza um café aí, e quem sabe, né, eu poder contribuir aí presencialmente com vocês em projetos. Para acessar a trilha como um todo, eu vou passar o nosso site aqui. Por favor. É www.trilhacarreira.com.br. Então, trilhacarreira.com.br. Lá você vai enxergar, Silva, todos os nossos serviços, tanto para pessoa física quanto jurídica, a nossa metodologia, a nossa história. Você perguntou da estrutura. Hoje a gente tem um escritório em São Paulo com 20 profissionais. Trabalhamos também com outros associados, né, parceiros. Ao todo é um time de 30 pessoas, ajudando aí as empresas nesse mercado tão intenso, né, que é o mercado de recursos humanos. Eu penso que entrar em contato, né, com a gente é pelo site e também pode seguir a gente nas redes sociais, tá? No Instagram é @trilhacarreirainterativa, tá? @trilhacarreirainterativa. Legal. Aqui no site aqui você já vai, naturalmente, que o Instagram também, tudo mais. Didático. Mas no trilhacarreira.com.br, ali tem tudo, você já vai falar com o Bruno e com essa equipe fantástica aí, desse novo modelo, né, que a gente está vivendo. Obrigado, meu querido, pela sua participação. Tenha um bom dia. Deixa a tua palavra aí para os trabalhadores do Brasil, do mundo, aqueles que nos seguem, e também, naturalmente, né, hoje estamos comemorando o Dia do Trabalho, né, Bruno? E a gente está aqui trabalhando, então deixa uma mensagem aí, né, não só para os gestores, mas também, principalmente para essa classe laboral extraordinária. A mensagem que
eu passo é: nunca desacredite de você. Eu acho que hoje é um dia para comemorar, sim, conquistas a gente teve. O Brasil é um país repleto de oportunidades, desde o mercado mais operacional até o mais estratégico. Existem inúmeras oportunidades para a pessoa que quer se atualizar, que quer aprender. Hoje o acesso a recursos ele é esplêndido, ele é farto. Então, a dica que eu dou e a mensagem que eu dou é: nunca desista de você. A gente vê tanto casos de profissional que saíram de baixo e prosperaram. Então, hoje, aproveite a tecnologia para ser um aliado à sua produtividade e não dê bola para ninguém. Acredite em você, primeiramente, que esse é o grande passo, ou melhor, o primeiro passo para a sua prosperidade. Então, um feliz dia de trabalho a todos nós. Muito obrigado, muito obrigado. Bruno Martins, Trilha Carreira Interativa. Escreva no nosso canal, entre aí, deixe o seu like, escreva no canal Gazeta MS Dourados, Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Obrigado, Silva. Um abraço. Obrigado, valeu.